Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula sobre eletrônica e o assunto de hoje é sobre osciladores digitais, tá? Eu preparei um circuito aqui para vocês, um circuito para fazer a simulação de um tipo de oscilador digital, tá? Dentre os vários osciladores digitais que a gente pode encontrar, né, em apostilas. Se vocês derem uma pesquisada aí na internet, vocês vão achar livros, né, apostilas, vários, né, de repente tutoriais que podem estar dando exemplos de vários tipos, né, de osciladores que existem aí para justamente serem aplicados, né, no campo aí da eletrônica digital, analógica, enfim, esse esse oscilador digital, pessoal, ele é muito usual, ele é bem prático, tá? Se a gente começar aqui a pensar e dar exemplos, né, de sua utilização, tem vários exemplos aí, várias ocasiões, né, em que são utilizados osciladores digitais, tá certo? Então, se a gente for pensar em rádios, em computadores, instrumentos de medidas, né, de medição, como multímetros, osciloscópios, vários outros equipamentos aí, instrumentos em que podem ser utilizados esses osciladores, tá? Tudo bem? Agora, por que serve, né, o oscilador? Qual a sua finalidade? Qual é a sua função? O oscilador digital, ele tem justamente por função fornecer um tipo de sinal específico para que o circuito funcione adequadamente, né? Para que esse circuito tenha uma resposta, tenha um funcionamento adequado. Então, se a gente for imaginar, mas que tipo de sinal é esse, né? Esse sinal, pessoal, né? Ele pode ter vários formatos, tá? Várias formas aí desse sinal. Ele pode ser um sinal na forma senoidal, um sinal no formato aí dente de serra, triangular. Ele pode ter um formato de onda quadrada, tá? Se a gente pegar um osciloscópio aí, né? E, por exemplo, nesse circuito aqui que a gente está vendo, ele vai ter um sinal próximo, tá? Ele vai ter um sinal próximo aí da onda quadrada, tá certo? Tudo bem? Se eu vou até procurar fazer um vídeo aí futuramente e mostrar aí para vocês, tá? Tá certo? Tudo bem, pessoal? Bom, vamos partir agora para esse circuito aqui. E esse circuito, pessoal, ele, como eu acabei de falar, né? Ele tem por caráter aí, tem como função justamente praticar uma oscilação, por isso que ele tem esse nome, né? Oscilador digital. Por quê? Porque ele oscila, tá? Então esse circuito, ó, conforme a gente está vendo aqui, o que a gente está utilizando? Estamos utilizando 4 resistores, tá? Sendo que o R1 e o R4 é do valor de 2,2K, né, 2.200 ohms. Nós temos mais 2 resistores aqui, que é o R2 e o R3, no valor de 47K, ou 47.000 ohms. Tudo bem? Então, mais 2 LEDs aqui que eu inseri nesse circuito, que é o LED vermelho, esse aqui é um LED azul, tá? 2 capacitores eletrolíticos, né, no valor de 47 microfarads, tá? Sua capacitância aí fica sendo então 47 microfarads. Esses valores aqui, pessoal, eles podem se alterar, tá?
Eu já vou até falar sobre isso daí, o porquê da gente, de repente, alterar os valores e o que vai mudar no circuito, né, no funcionamento. Estamos aqui utilizando também mais dois transistores, tá? Dois transistores aí do tipo NPN, o famoso BC548, esse tipo de componente, né, muito utilizado aí na área de eletrônica, tá certo? Então, esse circuito então é composto por esses componentes, tá? E o equipamento aí no caso, né, que a gente vai utilizar como o fornecimento de energia, né, uma fonte, né, uma fonte ajustada aí na tensão no valor de 6 volts, tá? Então essa vai ser a tensão fornecida, né, que irá fornecer, esse será o valor fornecido para o circuito, tá? O valor de tensão sendo 6 volts. Tudo bem? Então, eu vou até mostrar aqui para vocês agora. Deixa eu dar um play aqui. Logo, vocês vão começar a perceber que ele vai começar a piscar, né, os dois LEDs. Ele vai começar a piscar aí. E, como vocês podem perceber, sempre cada um no seu determinado período, no seu determinado intervalo. Tudo bem? Olhem, enquanto o LED vermelho acende, o azul apaga. Enquanto depois o azul acende, o LED vermelho apaga. E ele vai ficar assim, mudando, né, os seus estados. Né, conforme acabei de falar, enquanto um acende, outro apaga. Enquanto o outro acende, esse um apaga. E assim, então, ele vai sucessivamente prosseguindo, né, mudando os seus estados e produzindo um tipo de sinal, tá? Tudo bem? Tá certo, pessoal? Então, ó, é um tipo de oscilador simples, tá? Eu montei aqui no circuito, tá? No simulador, no Proteus, e dá para vocês terem uma ideia aí do funcionamento desse circuito. Tudo bem? Agora eu vou abrir outro simulador aqui para vocês verem o funcionamento, tá? Deixa eu parar essa simulação aqui, o funcionamento. Dar um stop aqui. Agora eu vou abrir outro simulador, tá? Tá aqui, ó, o mesmo circuito. Tudo bem, gente? Tá o mesmo circuito com os respectivos valores, tá? Tudo bem? E vou estar agora dando um início aqui na simulação. Vamos lá. Bom, pessoal, conforme vocês podem perceber, tanto o funcionamento, né, do circuito no primeiro simulador e nesse próximo simulador, ambos estão idênticos, tá? Nesse simulador, inclusive, a gente consegue até ver o quê? O que dá para perceber aí? Simplesmente a gente consegue ver o caminho e a direção, né, da corrente, tá? Tudo bem? Se vocês perceberem, através da oscilação, né, de acendimento, né, dos LEDs aí, o que acontece, né, até comentei no simulador anterior, como que se de repente alterar os valores aí dos resistores, né, ou de repente os valores dos capacitores, o que iria mudar no circuito? Na verdade, o funcionamento não iria mudar em nada. Iria mudar o quê? Apenas a frequência de oscilação. Tudo bem? Então, se eu simplesmente diminuir, por exemplo, o valor aqui desses resistores de 47K, vamos supor, eu vou colocar aqui 22K, tá?
Estou colocando menos na metade, né? Um exemplo. O que vai acontecer? Naturalmente, os capacitores irão se carregar mais rápido, tá? Por quê? Porque se eu colocar uma resistência, né, um resistor de menor valor, a corrente, né, que irá passar por esses resistores, tá, a corrente aqui será maior. Então, devido a isso, os capacitores irão se carregar mais rápido. Então, a frequência de oscilação dos LEDs vai aumentar, ou seja, eles vão piscar e apagar aí mais rapidamente, tá? A sua frequência de oscilação ela vai subir, ela vai aumentar, tudo bem? Então, ó, o que vocês conseguem perceber? À medida que um capacitor começa a se carregar, o outro capacitor descarrega. Enquanto esse capacitor, depois que descarregou totalmente, começou a se carregar, esse que se carregou totalmente começa a descarregar. Então, como vocês podem perceber, ele sempre vai ficar oscilando e cada um vai ficar trocando aí os seus estados em intervalos, em períodos diferentes. Tá certo? Tudo bem? Então, basicamente, é assim que funciona aqui os capacitores, né? E o que vocês conseguem perceber também? Ó, no momento em que o capacitor está se carregando, o que começa a acontecer, né? O capacitor C1. No momento que ele está se carregando, dá para perceber aí que simplesmente essa corrente ela começa a fluir para a base do transistor, certo? Aqui, ó, a corrente flui para a base do transistor, né? O transistor NPN, qual que é o funcionamento básico, a operação básica aí do transistor? Para haver condução, né, de corrente entre os terminais coletor e emissor do transistor, ele precisa necessariamente do quê? De uma corrente na base, né? Quanto maior for a corrente aqui na base, maior vai ser o quê? Deslocamento de corrente, né, entre os terminais coletor e emissor do meu transistor, tá? Lógico que dentro dos seus limites, tá? Se a gente for falar aí em outros detalhes do transistor, né? Vai mais uma aula aqui, tá? Mas hoje não estamos falando especificamente do transistor, né? Uma outra aula aí que eu vou estar passando para vocês, explicando um pouco mais o funcionamento aí dos transistores, tá? Tudo bem? Dos transistores bipolares, dos transistores unipolares, tá? Que são os transistores FETs, tá certo? Mas hoje aqui, né, só para explicar um funcionamento para vocês, ó, olha lá, a partir do momento que o capacitor C1 começa a se carregar, a corrente ela muda de direção, fazendo que simplesmente haja uma corrente aqui na base do transistor Q2 e com isso ele permite a condução então de corrente entre os terminais coletor e emissor, fazendo com que o LED, né, o D2 aqui, o LED 2 acenda, tá? Tudo bem? No instante que ele está se descarregando, a corrente que estava transcorrendo, né, indo aqui para a base do transistor Q2, ela para. Só que daí o que está acontecendo? Se esse transistor, né, começa a descarregar, se esse capacitor começa a descarregar, né, esse capacitor começa a se carregar, tá? E se ele está se carregando, o que acontece? A mesma situação que aconteceu entre o capacitor 1, né, e o transistor Q2. Ele vai enviar a corrente para a base do transistor Q1, permitindo, né, que haja a passagem de corrente entre os terminais coletor e emissor e fazendo com que o LED se acenda, tá? Então, basicamente, é esse o funcionamento do circuito, tá? Tudo bem, pessoal? Então,
Esse é o funcionamento básico aí do transistor, né, desse circuito, né, oscilador digital. Em outra ocasião aí eu vou explicar para vocês sobre o funcionamento dos transistores, tá? Os tipos de transistores, né? Para quem já conhece mais a fundo a eletrônica, sabe que existem os transistores NPN, o transistor PNP, né? Existem os transistores unipolares, como eu já disse também, que são os transistores FETs, tá? Então, eu vou estar postando novas aulas aí para que vocês tomem conhecimento também. Tá ok, pessoal? Então, espero aí ter ajudado vocês, tá? Espero ter colaborado aí para que vocês tenham, né, uma noção maior aí do funcionamento, né, dos circuitos eletrônicos, em específico o oscilador digital, né? Se vocês, como eu já disse também, se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão encontrar vários tipos de osciladores digitais, né? Osciladores digitais que sempre, basicamente, vão utilizar os resistores, tá? Os capacitores. Alguns usam aí até os transistores FETs. Alguns outros utilizam também o cristal oscilador, tá? O cristal oscilador, que é um componente eletrônico muito utilizado juntamente com os microcontroladores, tá? Tudo bem? E justamente os osciladores, esses osciladores, né, esses cristais osciladores, eles têm justamente, como o próprio nome diz, efetuar, provocar aí uma oscilação, tá? Tudo bem, tá certo? Então, ó, espero ter colaborado aí com o aprendizado e agora, antes, né, que eu encerre aqui, eu quero estar mostrando aí para vocês também a simulação prática em protoboard, tá? Aqui por enquanto eu só mostrei, né, o funcionamento no simulador. Agora eu vou estar mostrando para vocês também o funcionamento em protoboard, tá? O circuito prático mesmo, a montagem aí dos mesmos componentes aqui do simulador lá no protoboard. Então, vamos lá. Bom, pessoal, este é o circuito montado aqui em protoboard, conforme eu havia comentado com vocês. E conforme vocês podem ir vendo, a disposição dos componentes ela está idêntica à montagem do circuito, a disposição dos componentes que foram inseridos lá na montagem do circuito no simulador, tá? Tudo bem? Vocês podem ver aqui, ó, os 4 resistores, tá? Que estão em paralelo aqui, sendo que esses dois aqui das pontas são os de 2,2K, os do meio aqui são os de 47K, os dois LEDs, os dois LEDs difusos, aí, um vermelho e outro na cor roxa, dois capacitores nos valores aí de 47 microfarads e os dois transistores logo aqui abaixo, os do tipo NPN e o BC548, tá? Então, a montagem aqui ela segue a mesma montagem, a mesma disposição lá como foi feito na simulação. Tudo bem? Então eu vou ligar a fonte aqui agora, que já está ajustada em 6 volts. Vamos lá. Ah lá. Vocês perceberam que no momento em que eu liguei a fonte, os LEDs aí começam a oscilar, começam a piscar no seu período, cada um no seu período intervalo, e o funcionamento se dá daquela mesma maneira
que eu expliquei para vocês lá no simulador, tá? Tudo bem? Então vocês percebem aqui que ele tem uma velocidade, né, uma frequência determinada para um acender, o outro apagar e vice-versa, né? Havia comentado com vocês, se eu trocar esses dois resistores aqui do meio, e que são, né, de 47K, e inserir outro resistor de menor valor, que nem aqui, por exemplo, eu tenho esse resistor aqui, que é no valor de 22K, tá? Se eu fazer aqui a substituição, né, desses dois aqui do meio, de 47, vocês vão perceber que a frequência de oscilação vai aumentar, ou seja, a velocidade desse pisca-pisca, desses dois LEDs, vai aumentar. Tudo bem? Então vamos mostrar aqui, vamos fazer um teste. Deixa eu desligar a fonte aqui. E vou estar trocando esses dois resistores de 47K, substituindo por resistores de 22K. Vamos ver como que o circuito agora vai se comportar, confirmando aí o que eu já disse na aula para vocês, na aula feita, né, realizada no simulador, lá na simulação de circuito. Opa, deixa eu encaixar melhor aqui. Bom, tá certo, pessoal. Então, ó, fiz aqui a substituição, a troca desses dois resistores que eu tinha, né, no valor de 47K, e agora eu inseri resistores no valor de 22K. É um pouco menos que a metade aí. Bom, agora vamos ver se vai se comprovar aí justamente o que eu já disse para vocês, né, que a frequência agora de oscilação tende a aumentar com um valor de resistência menor. Por quê? É aquilo que eu também já expliquei para vocês lá na simulação, que se eu diminuir o valor dos resistores, maior a corrente que passa por aqui, né, ela vai ser maior pelos resistores, não é isso? E com isso os capacitores irão se carregar mais rápido. Então, eles se carregando mais rápido, né, vão se carregar e descarregar mais rápido. O que vai acontecer? A frequência de oscilação também vai aumentar, né? A frequência de oscilação, a velocidade do pisca-pisca e dos LEDs vão aumentar. Bom, pois bem, eu vou ligar a fonte aqui agora. Vamos lá. Ah lá, perceberam, pessoal? O que vocês notaram aí, então? Que a velocidade agora de pisca-pisca está maior, bem maior, né? E conforme nós vamos diminuindo o valor de resistência, né, maior vai ser a frequência de oscilação. E se aumentar o valor da resistência? Aí é o contrário, a frequência de oscilação vai caindo, né? A frequência de oscilação diminui, né? Que nem inicialmente eu tinha dois resistores de 47K, se eu ir colocando aqui de 50, de 57, de 62, de 67, de 100, o que vai acontecer? Naturalmente a frequência de oscilação vai ficar bem lenta, tá? Ela vai ficar bem lenta, bem vagarosa aí a velocidade aí de pisca-pisca dos LEDs. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Espero poder ter contribuído aí no aprendizado de vocês. Se inscrevam aí no meu canal do YouTube. E qualquer coisa, perguntas aí, se houver dúvidas, eu posso estar sanando aí essas dúvidas para vocês. E espero que vocês tenham
um ótimo aprendizado aí no decorrer das próximas aulas. Tá ok, pessoal? Então, forte abraço aí.